estamos então na nossa série de mensagens sobre as 10 pragas do Egito. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Vamos lá, Êxodo capítulo 9, a partir do versículo 8. Vamos lá, Êxodo 9, a partir do versículo 8. Isso aqui também é um mistério, viu? Enquanto você está procurando aí, eu vou te falar. Veio essa mensagem da praga das úlceras no domingo aqui e não saiu da minha cabeça. E na minha cabeça estava assim: a próxima praga é a praga das úlceras. E eu fui para casa com aquilo e tudo, minha cabeça virou para isso e tudo e tal, me veio a mensagem, e eu peguei e preparei a mensagem. E aí ontem, quando eu estava relendo os textos e tudo, eu vi que eu pulei que a próxima praga seria a peste dos animais. Mas aí eu fui orar e Deus falou: não, é essa mesmo hoje, né? Está preparada assim, e na próxima semana você volta e prega aquela. Então eu creio que Deus preparou para que a gente falasse exatamente sobre essa hoje, tá bom? Então eu queria que você abrisse aí Êxodo 9, a partir do versículo de número 8. O tema que a gente vai falar, eu queria que você anotasse aí, ó: feridas abertas. Esse é o tema da mensagem hoje. Anota aí, feridas abertas. Esse é o tema que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então olha lá, Êxodo 9 a partir do versículo 8 diz assim: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés e a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens, no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tomou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até aqui, curva sua cabeça só um instante. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela Santa Escritura. Pai, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom sermos ministrados por ela, como é bom, Senhor, sermos ministrados pela tua palavra, sermos conhecedores da tua palavra, Pai. A Bíblia diz que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela diz que ela penetra, ela vai na divisão, Pai, da alma e do espírito. Senhor, sabemos que pelo poder da tua palavra todas as coisas vieram à existência. Sabemos que pelo poder da tua palavra, Pai, pessoas foram curadas. Pelo poder da tua palavra, vidas foram transformadas. Pelo poder da tua palavra, decretos foram revogados. Pelo poder da tua palavra, mortos foram ressuscitados. Pelo poder da tua palavra, pessoas se converteram. E sabemos que estamos aqui porque somos testemunhas vivas do poder da tua palavra. Que nessa noite, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, que o teu Espírito fale aos corações aqui nessa noite. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, vai curando. Senhor, em nome de Jesus, vai operando. Senhor, em nome de Jesus, vai gerando novas perspectivas. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo alegria a esse coração. Se alguém entrou abatido agora, que seja renovado pelo poder da tua palavra. Se alguém entrou aqui desanimado, Senhor, em nome de Jesus, que encontre na tua palavra motivação para seguir, para prosseguir. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco, não aquilo que queremos,
mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir aqui nessa noite. Que a tua palavra venha numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Só você que ama a palavra de Deus, dá um brado de vitória e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, então estamos aqui nessa quinta mensagem dessa série de 10, e hoje a gente vai falar sobre a praga das úlceras. Bom, quando Deus ele envia essa praga ao Egito, ele estava combatendo diretamente um Deus que os egípcios eles adoravam, que era o Deus Tote. Que Deus é esse, pastor? Bom, vou explicar aqui para você entender. Esse Deus, ele era um Deus que ele era conhecido também como um Deus da cura. As pessoas, elas tinham o costume, muitas vezes elas passavam cinzas no corpo, e elas criam que esse Deus das cinzas, né, ele então tinha esse poder para curar de qualquer enfermidade. Então quando você olha aqui no Êxodo 9, 8 e 9, olha só o que Deus diz a Moisés e a Arão, para a gente ter exatamente essa clareza. Olha lá, então disse o Senhor a Moisés e a Arão, olha lá, olha o que ele vai dizer: tomai, olha lá, punhados ou punhos cheios da cinza do forno. Olha lá, então quando Deus ele lança essa praga, ele estava combatendo diretamente esse Deus com D minúsculo, que era conhecido como um Deus que curava através dessas cinzas do forno. E esse forno provavelmente era o forno dos tijolos que os próprios egípcios, né, eles faziam o povo trabalhar e produzir. Então todos os tijolos que eram produzidos através desse trabalho do povo hebreu no Egito, eles faziam o forno, faziam os tijolos, e dessas cinzas então eles tinham esse costume, os próprios egípcios, de achar que existia o Deus Tote, que era o Deus das cinzas, que passava no corpo e aquilo ele curava de qualquer enfermidade. Então Deus fala: você vai tirar da própria cinza e do próprio forno, que é o lugar onde os egípcios acham que existe um Deus que cura, e através dessas cinzas então você vai espalhar para o céu diante dos olhos de Faraó, e essas cinzas elas se tornarão em úlceras, ou seja, feridas. Deus estava dizendo o seguinte: aquilo que vocês achavam de um Deus que vocês estão venerando, que não é o Deus verdadeiro, que cura, dessas cinzas em vocês ficarão feridas, para Deus mostrar que existia somente um Deus. Então essa praga enviada, ela não trouxe apenas sofrimento e dor, mas ela também serve como um poderoso símbolo dessas feridas abertas que eu e você também podemos carregar em nossas vidas. Quem sabe em algum momento na tua vida, essas cinzas, agora falando de uma forma aplicativa, também chegou até você. Cinzas que foram espalhadas talvez por outras pessoas e que abriram feridas em você, e que você vem carregando isso por toda a vida. Cinzas que ficaram, que você não consegue se desprender, feridas que machucaram e que foram abertas como uma espécie de úlcera e que tem rondado a tua vida. E essas feridas, elas podem ser físicas, emocionais ou também de ordem espiritual. Então, feridas que, falando também de uma ordem espiritual, que podem nos afastar do propósito daquilo que Deus tem para nós. Então eu queria aqui explorar aqui algumas lições com essas feridas, mas também dentro dessa mensagem mostrar para você um caminho de cura que Deus nos oferece para poder fechar as nossas feridas. Amém? Estamos juntos? Tem uma frase que diz assim: assim como as úlceras eram uma manifestação visível da desobediência, não é?
Porque eles estavam desobedecendo. Ao invés de crer somente no Deus vivo, no Deus verdadeiro, eles estavam crendo num Deus que não era o Deus. Eles estavam crendo em coisas que não eram verdadeiras. Então, nossas feridas abertas também podem ser reflexos de nossas escolhas. E também da nossa relação com Deus, da nossa desobediência da nossa relação com Deus. Primeira coisa, anota aí, nesse caminho de feridas abertas que esse texto nos traz através dessa praga das úlceras. Anota aí a primeira lição dessa noite. A primeira lição que eu aprendo é o seguinte, que a primeira coisa que eu preciso fazer nesse caminho de cura, de feridas abertas anota aí, qual que é a primeira, pastor? Reconhecimento das feridas. Anota aí. A primeira coisa para que eu possa ser curado nesse caminho de feridas abertas é reconhecer as minhas feridas. Olha lá, para curar ou para encontrar o caminho da cura, nós precisamos primeiro reconhecer que estamos feridos. Se a gente não reconhecer que nós estamos feridos, nós nunca encontraremos o caminho da cura. Uma pessoa que não reconhece que está doente, ela nunca procura um médico. Mas a partir do momento em que eu reconheço as minhas feridas, eu começo a encontrar o caminho da cura. Vou contar aqui para você um testemunho que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu lembrei para a gente colocar aqui. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha família morava aqui na Vila Casone na época, e meus pais vendiam enxoval, cama, mesa e banho. Então, vez ou outra chegava em casa, porque o depósito era dentro de casa, então tinha um quarto e lá era o depósito. Lá eles guardavam cobertor que chegava embalado, eles vendiam, vendedor ambulante, batia palma nas portas e vendia prestação. Naquela época, muitos anos atrás, 42 anos atrás. Aí então, chegavam essas mercadorias em casa. Às vezes chegava jogo de lençol, jogo de cama, jogo de mesa, cobertor, coxa. Chegava lá e ficava tudo lá. Eu lembro que era num sábado à tarde, comecinho da noite, umas 6 horas da tarde, e minha família estava num quarto assistindo o Chacrinha. Tem que contar o testemunho completo, né? Eles estavam num quarto assistindo o Chacrinha. Naquela época, 1982, passava, né? Estavam tudo lá assistindo o Chacrinha. E eu estava sozinho num quarto do lado onde ficava o estoque. O que aconteceu? Meu pai fumava. O que eu fiz? Catei o isqueiro dele e eu fazia assim, ó. Porque tinha, sabe aquela coxa quando ela está embalada no plástico? Então ela está embaladinha no plástico, mas tem aquelas pontinhas do lado assim. Eu acendi, 6 anos de idade, eu acendia o isqueiro, quando começava a queimar eu soprava. Aí apagava. E eu acendia o outro, Carlos. Quando começava, que abria assim o plastiquinho da embalagem, eu soprava. Teve um que eu acendi e não apagou. Você sabe o que eu fiz? Eu fiquei com medo, entrei debaixo da cama. E todo mundo no outro quarto. Eles só descobriram quando a fumaça chegou. Meu irmão, aquilo pegou fogo em tudo. E eles me procurando. E eu debaixo da cama. Então eu estou aqui por um milagre. Eu quase morri queimado. Quando meus irmãos deram conta, que eu estava lá olhando as chacrete, o fogo estava pegando. Quase, o quarto queimou inteiro. E eu só sei que daí conseguiram me achar lá embaixo, tiraram, chamaram o bombeiro e foi um forfé. Apagou o fogo. Por que eu estou dizendo isso nesse meio aqui agora? Você sabe por quê? Porque de tudo isso teve uma coisa positiva. Você sabe qual foi a coisa positiva? Que a partir daquele dia para frente, meu pai nunca mais colocou um cigarro na boca. Nunca mais. Ele parou de fumar naquele dia.
Por quê? Porque ele reconheceu. Ele reconheceu que foi através de um vício que ele tinha que eu quase coloquei fogo na casa. Pelo amor de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que esse processo de reconhecimento é quando a gente olha e fala: eu preciso tratar isso aqui. Meu Deus do céu, Deus está falando com gente aqui de uma forma extraordinária. Deus está dizendo que tem coisas que precisam ser tratadas antes que pega fogo na casa. Deus está dizendo que existem coisas que eu preciso reconhecer como feridas abertas na minha vida, para que vidas não venham a ser ceifadas através do meu não reconhecimento das feridas. Ou seja, feridas abertas causam danos irreparáveis e muitas vezes irreversíveis, que colocam em risco a vida de outras pessoas. Porque a vida daquele que tinha deixado o instrumento que pegava fogo não estava ali no ambiente, mas o instrumento foi usado naquela hora. Deus está dizendo que existem feridas na nossa vida que, se não forem curadas, mesmo quando eu e você não estamos no ambiente, deixa rastros para trás de ferramentas destruidoras. Destroem a vida dos nossos filhos, a nossa família, coisas lindas que Deus quer realizar. Deus está dizendo, tem coisas extraordinárias, mas existem feridas abertas que só começarão a ser curadas a partir do reconhecimento. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite. Deus está dizendo que existem feridas aqui que muitas vezes estão no seu inconsciente, você não sabe que tem, mas Deus está trazendo a tua memória aqui nessa noite para dizer para você: você sai daqui curado hoje, você sai daqui sarado hoje. É o Espírito Santo dizendo para você: eu sou especialista em trazer à consciência feridas antigas, mágoas, ressentimentos, úlceras que parecem como um sinal, ou sejam feridas em nossas vidas que são reflexo muitas vezes de nossa escolha e também da nossa própria falta de rendição a Deus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Meu Deus! Acho isso aqui extraordinário, porque Jó passou por isso. Jó foi alguém que ele lamentou profundamente a sua dor e até questionou Deus sobre o próprio sofrimento. E talvez essa seja uma fala tua. Talvez você questiona Deus com o seu próprio sofrimento e não tem problema nenhum. Deixa eu falar uma coisa, depois você pode até repetir para alguém e falar: o pastor falou que não tem problema eu questionar Deus. Não tem problema, porque às vezes a gente não entende. Então o questionamento, ele também é o que? Terapêutico. Ok? O questionamento a Deus. Jó, ele questionou. Jó, ele não entendeu o sofrimento, mas no final ele encontrou uma nova perspectiva, porque ele vai dizer assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Que coisa mais linda! Ele dizendo: eu entrei pelo processo, pelo caminho da busca pela cura. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela foi até Jesus. Por quê? Porque ela reconheceu que ela tinha uma ferida, que ela já tinha gastado tudo e nada era capaz de resolver aquele problema. Hoje eu quero falar com alguém aqui nessa noite, que talvez você já andou por muitos lugares, você já procurou em muitas coisas o fechamento de suas feridas, mas você não encontrou o remédio. Mas a Bíblia diz que ela sabia que Jesus ia passar por ali. E aí então eu creio que no pensamento dela ela diz assim: eu tenho uma ferida
que somente Jesus pode curar. Ela venceu a multidão, e eu queria liberar essa palavra sobre a tua vida aqui nessa noite. Que nessa noite é uma noite em que você vence a multidão de conflito, de pensamento, de ideias, de ideologia, de muros, de obstáculos. Hoje é uma noite que você vence todas essas multidões, essas vozes que tem falado, talvez não vai por aqui, não entra por aqui, talvez sejam vozes bloqueando você para o caminho do reconhecimento das feridas abertas, e Deus está dizendo que Jesus hoje tem uma palavra liberada sobre a tua vida, e que hoje é noite de você vencer a multidão e ir em busca da cura dessas feridas, feridas que não foram feitas por tua culpa, mas feridas que foram feitas através de palavras que foram lançadas sobre a tua vida, talvez ainda no teu ventre, mas aquilo entrou, aquilo ficou na tua mente até hoje, você não esquece. Mas Deus está dizendo que, como Jó, você vai dizer aqui nessa noite: os meus ouvidos já tinham ouvido ao respeito, mas hoje eu saio daqui com os meus olhos te vendo de verdade. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Ai, eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar. Faz meu coração arder de novo. Sinta a presença do Pai dizendo: fazendo todo medo desaparecer, sim, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu libero esse algo novo sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando você está aqui, o Espírito Santo está fechando, está selando, está trabalhando. Aleluia, eu creio. Existe uma presença de Deus aqui nesse lugar. Existe uma presença. Eu não sei se você pode, eu não sei se você sente, mas eu estou todo arrepiado aqui. E Deus está dizendo que existe cura sendo liberada aqui nessa noite, fazendo todo medo desaparecer. Ele está selando, trazendo sobre mim um novo amor. Ele está curando. Ele está curando. Estava lembrando aqui agora sobre algo que eu ouvi esses dias, que quando Abraão, ele que vai circuncidar Isaque, o seu filho, é Abraão que faz isso, não foi outra pessoa. Foi Abraão que foi circuncidar o seu filho. E aí eu aprendi algo aqui tremendo, que existem e a circuncisão era algo muito particular. Depois você procura sobre isso. Era algo muito pessoal. Era algo no secreto, muito particular. Por que Abraão então é que circuncidou Isaque? Porque existem coisas na nossa vida, quando se trata da nossa particularidade, que só o Pai pode fazer. Deus está dizendo aqui nessa noite que existem coisas que só o Pai pode fazer por você hoje. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: é muito particular, pastor, eu nunca abri para ninguém, mas eu tenho uma ferida aberta na minha vida. O Pai está aqui, Ele está dizendo: pode falar para mim, pode começar a abrir o seu coração aqui, porque hoje é noite de cura aqui nesse lugar. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele está dizendo: o Pai sabe da tua particularidade. O Pai conhece, e Ele é o único que tem autoridade para tocar na tua particularidade, porque Ele é Pai. Foi Ele que te formou. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso.
Eu sinto como se Deus estivesse tocando em pessoas aqui nessa noite, dizendo: eu tenho autoridade. Não se sinta envergonhado na minha presença. Abra as tuas feridas, expõe as tuas feridas aqui nessa noite. Coloque diante de mim onde está doendo, o que dói, o que machuca, o que te fere. Porque o Pai está aqui nessa noite, Ele quer curar você. Você sai daqui curado hoje em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba a cura sobre as tuas emoções. Receba a cura sobre a tua saúde em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Então qual que é o primeiro passo? Reconhecer as feridas. Repete comigo: reconhecer as feridas. Qual que é o segundo, pastor? O segundo é o seguinte: é a gente entender o impacto dessas feridas abertas. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu tenho, mas não representa nada. Olha o engano aí. Não é muitas vezes assim que a gente faz? A gente pensa assim: eu tenho até algumas feridas abertas que aconteceram na minha vida, mas elas não representam nada. Aí é que está o engano. Porque a gente precisa entender o impacto dessas feridas abertas. Olha só, feridas abertas podem nos incapacitar. É esse sentimento de inferioridade. Conhece gente assim? Tem gente que você olha para ela e diz, e você sabe que ela tem capacidade, mas ela olha para ela e ela se sente incapaz. Pessoas que você olha e você vê que ela tem um caminho maravilhoso pela frente, mas ela olha para ela e ela se sente incapaz. Por quê? Porque são feridas abertas. É o impacto dessas feridas na vida dessas pessoas. Pessoas que receberam uma palavra depreciativa, uma palavra negativa, tipo: você nunca vai ser nada na vida. Conhece gente que já recebeu essa palavra? Ou talvez você já recebeu. E a gente não tem noção do quanto essas feridas, essas palavras, ela tem impacto na nossa vida. É como se fosse uma úlcera, uma praga de úlcera. Essas feridas, elas ficam abertas. Olha só, Êxodo 9, 10 e 11. Já estamos caminhando para o fim. Olha, Êxodo 9, 10 e 11. E eles tomaram as cinzas. Eles quem? Moisés e Arão. Olha lá. E puseram diante de Faraó. E Moisés a espalhou. O que aconteceu? Moisés, ela o quê? Espalhou, e surgiram úlceras, feridas que brotaram nos homens e nos animais. Então essas úlceras, elas se espalharam, essas feridas se espalharam. E quando essas feridas elas se espalham, ela tem um impacto na nossa vida. Quando elas vêm sobre nós, elas têm um impacto na nossa vida. Escuta aqui que eu estou te dizendo: tem pessoas que elas passam a vida inteira sofrendo o impacto de feridas que foram abertas na sua infância. Conhece gente assim? E aí nada dá certo. Às vezes não consegue firmar um casamento, às vezes não consegue firmar num emprego, às vezes não consegue firmar num lugar. Por quê? Porque feridas que foram abertas e ainda estão sofrendo esse impacto. Olha lá, quando nós não lidamos com nossas feridas, elas podem nos impedir de cumprir nosso propósito. Tem muita gente que não consegue viver o propósito de Deus porque está sofrendo pelos impactos das feridas. Soldados feridos que param e ficam no meio do caminho. Talvez você conhece pessoas que tinham tudo para dar certo, pessoas com potencial, pessoas com promessas ministeriais, com tudo na vida, mas ficam feridas no meio do caminho. E Deus está dizendo que se existe alguém que se encontra ferido no meio do caminho aqui, hoje é noite em que o Espírito Santo, meu Deus do céu, o SEAT do Espírito Santo te encontra no meio do caminho hoje, para socorrer você, curar
dizendo aqui no meu ouvido: feridas de rejeição, feridas de não pertencimento, feridas familiares que foram provocadas, feridas que geraram insegurança. O que é isso, pastor? Ah, meu Deus do céu, feridas de rejeição. Você foi rejeitado. Você trouxe a melhor ideia, mas rejeitaram ela. Você veio com a melhor intenção, mas rejeitaram ela. Você foi rejeitado. O sentimento de não pertencimento, ferida aberta, não pertencimento. Eu não consigo me sentir pertencente, pastor. Eu não consigo, porque o não pertencimento sempre rondou a tua casa e a tua família. Mas eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida aqui hoje, que Deus está ministrando no meu coração. Essas feridas que talvez tenham vindo de geração em geração, hoje para em você. Eu vou repetir que você não entendeu. Essas feridas abertas que talvez vêm de geração em geração, para hoje em você. Deus está cessando ciclos aqui nessa noite e dizendo para você: o sentimento de rejeição, de não pertencimento, de insegurança acaba hoje na tua vida. Deus está inaugurando uma nova estação hoje. Deus quebra ciclo. Deus começa novas estações hoje na tua vida. Ah, eu preciso falar algo aqui que Deus está dizendo, e eu preciso dizer: meu irmão, eu sou meio doido. Você sabe o que eu tô vendo e eu tô escutando aqui? É uma cancela igual de pedágio. Deus está dizendo: ninguém mais vai cobrar pedágio na tua vida. Ah, pelo amor de Deus. Deus está dizendo que Ele está quebrando todo sentimento de dívida na consciência, no pensar. Pelo amor de Deus, eu vou precisar ser mais claro aqui. Deus está dizendo que a partir de hoje é pedágio livre. Acelera a tua vida e vai. Deus está dizendo que a partir de hoje é estrada livre. Não tem mais limitação. Deus está dizendo: toda vez que chegava uma oportunidade na tua vida, você olhava e dizia: não tem condições de pagar, tem uma cancela que eu não consigo transpor ela, eu não tenho como passar isso. Deus está dizendo: está quebrado hoje todo impedimento. Pelo amor de Deus, todo impedimento, todo obstáculo, tudo aquilo que impede você de acelerar. Deus está dizendo: até 9 de novembro de 2024 existia um muro na tua frente, mas a partir de hoje, 10 de novembro de 2024,
do lado entendeu, repete para ela. Diz: a partir de agora é estrada livre. Diga: vamos acelerar.